Capítulo 11. A janela em arco. Com o caráter inerte, ou que poderia ser chamado de vegetativo, de seu comportamento habitual, Clifford poderia talvez se dar por satisfeito em passar um dia depois do outro interminavelmente, ou, pelo menos, durante todo o verão, naquela espécie de vida descrita nas páginas anteriores. Imaginando, contudo, que lhe poderia fazer bem diversificar ocasionalmente a cena, Phoebe às vezes sugeria que ele fosse olhar o movimento da rua. Para isso, os dois subiam juntos a escada para o pavimento superior da casa, onde, na extremidade de um grande vestíbulo, havia uma janela em arco, de dimensões fora do comum e sombreada por um par de cortinas, que ficava em cima do pórtico, no lugar em que antigamente havia uma sacada, cuja balaustrada de há muito se estragara e tivera de ser removida. Naquela janela em arco, bem aberta, mas mantendo ele próprio meio escondido graças à cortina, Clifford tinha a oportunidade de assistir ao movimento do grande mundo tal como se apresentava em uma das ruas longe do centro de uma cidade não muito populosa. Ele e Phoebe, porém, formavam um par realmente digno de ser visto em qualquer cidade. O aspecto pálido, grisalho, infantil, idoso, melancólico e, no entanto, simplesmente jovial e às vezes delicadamente inteligente de Clifford espreitando por trás do vermelho desbotado da cortina, contemplando a monotonia das ocorrências cotidianas com uma espécie de interesse e seriedade inconsequentes, e a cada diminuta palpitação de sua sensibilidade, procurando simpatia nos olhos da resplandecente jovem. Uma vez instalado à janela, mesmo a rua Pynchon dificilmente se mostrava tão desinteressante e vazia que, em um ponto ou outro de sua extensão, Clifford não descobrisse algo diante dos olhos que não merecesse, quando não absorvia a sua observação. Coisas familiares a uma criancinha que começa a tomar conhecimento da existência lhe pareciam estranhas. Um carro de aluguel, um ônibus, com seu populoso interior, largando, aqui e ali, um passageiro e recebendo outro, e simbolizando, assim, o grande veículo, o mundo onde o fim de cada viagem está em toda parte e em parte alguma. Aquelas fanas eram seguidas avidamente por seus olhos, mas delas se esquecia, antes que a poeira levantada pelos cavalos e pelas rodas tivesse se depositado no chão. No que dizia respeito às novidades contempladas, entre as quais tinham de ser incluídos os carros de aluguel e os ônibus, a sua mente parecia ter perdido a capacidade adequada de captação e retenção. 2 ou 3 vezes, por exemplo, durante as horas mais quentes do dia, um carro-pipa passava diante da casa dos Pynchon, deixando atrás de si um suco de terra molhada em vez da alva poeira levantada pelos leves passos de uma dama elegante. Era como uma chuva de verão, que as autoridades municipais tivessem aprisionado e domesticado, obrigando-o a executar uma tarefa rotineira, ao seu gosto. Jamais Clifford se acostumou com o carro-pipa. Cada vez que o via, era com a mesma surpresa que sentirá ao vê-lo antes. A sua mente, ao que parecia, se impressionava muito com o espetáculo, mas o esquecia até o reaparecimento seguinte, tão completamente como se esquecia da própria rua, ao longo da qual o calor tão depressa espalhava de novo a poeira branca. O mesmo se dava com a estrada de ferro. Clifford podia ouvir o estrepitoso uivo do diabo a vapor. Curvando-se um pouco para fora da janela em arco, podia ver de relance os trens em uma momentânea travessia no fim da rua. A ideia da terrível energia que assim lhe era imposta representava uma novidade em cada vez que acontecia, e parecia afetá-lo tão desagradavelmente, causando quase tanta surpresa na 100ª vez como na primeira. Nada provoca uma sensação mais triste de decadência do que essa perda ou suspensão no poder de se haver com coisas inabituais, mantendo-se o equilíbrio com a velocidade do momento que passa. Pode-se tratar meramente de uma animação suspensa. De fato, se perecesse realmente o poder, de pouco adiantaria a imortalidade. Somos menos que fantasmas, no momento, sempre que essa calamidade nos atinge. Clifford era, realmente, o mais inveterado dos conservadores. Eram-lhe caros todos os antigos aspectos da rua, mesmo aqueles caracterizados por uma grosseria que naturalmente desagradaria os seus apurados sentidos. Gostava das velhas carroças, barulhentas e sacolejantes, o antigo rastro das quais ainda encontrava em sua lembrança tanto enterrada, como o observador de hoje encontra marcas de roda de veículos antigos em Herculano. A carroça do açougueiro, com seu dossel muito branco, era um objeto aceitável. O mesmo acontecia com a carroça do peixeiro, enfeitada pela buzina,
E isso igualmente se dava com a carroça do verdureiro, que parava de porta em porta, com longas pausas do paciente cavalo, enquanto o dono negociava nabos, cenouras, abóboras de verão, vagem, ervilhas, batatas com metade das donas de casa da vizinhança. A carroça do padeiro, com a áspera música de suas campainhas, produzia sobre Clifford o efeito agradável, porque, como muito poucas outras coisas, reproduzia a própria dissonância de antanho. Certa tarde, um amolador de tesouras se postou à sombra do olmo dos Pyncheon, bem defronte da janela em arco. Acorreram crianças, levando tesouras de costura de suas mães, facas de trinchar ou navalhas paternas, ou qualquer outra coisa que não estivesse afiada, exceto, é verdade, a inteligência do pobre Clifford, a fim de que o amolador, recorrendo à sua roda mágica, lhes devolvesse a antiga eficiência. A máquina não parava de trabalhar, movida pelo pé do amolador, e o atrito do duro metal com a pedra dura produzia um silvo áspero e contínuo, tão diabólico como se fosse emitido por Satanás e seus comparsas no pandemônio, embora reduzido a um compasso menor. Era um barulho que fazia lembrar uma serpente feia, pequena, venenosa, mais desagradável aos ouvidos humanos que qualquer outro barulhinho de seu porte. Clifford, porém, o ouvia deliciado. O som, embora desagradável, trazia consigo vivacidade, ânimo, juntamente com um círculo de crianças curiosas, olhando as evoluções da roda, lhe proporcionava uma ideia mais clara e mais ativa da existência do que quase sempre conseguia de outro modo. O seu encanto, porém, residia principalmente no passado, a roda do amolador assoviara em seus ouvidos infantis. Às vezes, Clifford manifestava sua tristeza pelo fato de não haver mais diligências agora. E indagava, quase que ofendido, o que tinham feito com aquelas velhas caleças de teto quadrado, puxadas por um cavalo acostumado a puxar arados, que a mulher e a filha do chacareiro dirigiam na cidade, vendendo morangos e amoras. O seu desaparecimento, dizia, fazia-o duvidar que ainda houvesse amoreiras, morangueiros à beira dos caminhos. Nem tudo, porém, que afetava o sentimento de beleza, da maneira mais humilde que fosse, precisava ser fortalecido por aquelas velhas associações de ideias. Isso ficou claro quando um dos jovens italianos, que constituíam um aspecto bem moderno das nossas ruas, surgiu com seu realejo e parou à sombra do frondoso olmo. Prontamente, com seus olhos profissionais, o italiano notou os dois rostos que o viam da janela em arco, abrindo o instrumento, começou a tocar, em alto e bom som, as suas melodias. Trazia no ombro um macaquinho vestido com um saiote escocês, e, para completar as esplêndidas atrações com que se apresentava em público, havia um conjunto de figurinhas, cujo campo de ação e residência ficava na caixa de mogno do realejo e cujo meio de vida era a música que o italiano tinha por encargo produzir. Com toda a sua variedade de ocupação, o sapateiro, o ferreiro, o soldado, a dama com seu leque, o beberrão com a sua garrafa, o leiteiro ao lado da vaca, aquela afortunada sociedadezinha gozava de fato, podia-se dizer, uma existência harmoniosa, fazendo da vida, literalmente, uma dança. O italiano girava a manivela, e eis que o sapateiro ia fazendo um sapato, o ferreiro martelava a bigorna, o soldado sacudia a espada, a dama agitava o leque, o alegre beberrão levava a garrafa à boca, um estudioso abria o livro, levado por sua sede de saber, e movia a cabeça de um lado para o outro ao ler as páginas. O leiteiro ordenhava a vaca energicamente, e um avarento contava o dinheiro de sua arca, tudo ao simples giro de uma manivela. Sim, e movido pelo mesmo impulso, um namorado beijava a namorada na boca. Possivelmente, algum sujeito cético, ao mesmo tempo alegre e amargo, quisera significar, naquela cena pantomímica, que os mortais, quaisquer que sejam as suas atividades ou as suas diversões, por mais sérias, por mais fúteis, todos dançam ao som da mesma música e, a despeito da ridícula atividade, a nada chegam no fim. De fato, o aspecto mais notável do caso era que, cessando a música, todo o mundo ficava petrificado, passando imediatamente da vida mais extravagante ao mais absoluto torpor. Nem o sapateiro acabava de fazer o sapato, nem o ferreiro de bater o ferro. Não havia menos uma gota de aguardente na garrafa do ébrio, nem mais uma gota de leite no balde do leiteiro, nem mais uma moeda na arca do avarento, nem uma noção a mais à cabeça do estudioso. Todos se encontravam precisamente na mesma situação anterior, cobrindo de ridículo a sua pressa de trabalhar, de se divertir,
de acumular dinheiro e de se tornar sábios. E, o mais triste de tudo, o namorado não ficará mais feliz com o beijo consentido da donzela. Mas, em vez de engolirmos esse último e acre ingrediente, rejeitamos toda a moral do espetáculo. Enquanto isso, o macaco, com a espessa cauda projetada abaixo do saiote, se colocava junto aos pés do italiano, voltando a carinha enrugada e abominável para todo mundo que passava, para o círculo de crianças que logo se reunirá em torno do realejo, para a porta da loja de Hepzibah, mais acima, para a janela em arco, de onde Phoebe e Clifford estavam olhando para baixo. Constantemente, também, tirava o gorro escocês da cabeça, todo compenetrado, e cumprimentava os presentes, curvando-se em um rapapé. Às vezes, porém, fazia pedidos diretos aos indivíduos, estendendo a mão ou demonstrando, por outro meio qualquer, o seu excessivo desejo de receber qualquer dinheirinho, por mais suja que fosse a sua origem, guardado em algum bolso. A expressão grosseira, primitiva e, ao mesmo tempo, estranhamente humana de seu rosto enrugado, o olhar perscrutador e astuto, que revelava sua disposição de tirar vantagem sempre que pudesse, o seu enorme rabo, grande demais para que o saiote o escondesse, e a diabólica natureza que indicava fazendo daquele macaco, exatamente como era, a melhor imagem do Mammon das moedas de cobre, simbolizando a forma mais grosseira do amor ao dinheiro. E não havia possibilidade de satisfazer o voraz capetinha. Phoebe lhe atirou um bom punhado de níqueis, que ele apanhou com presteza e alegria, entregando-os ao italiano e continuando a série de salamaleques, querendo mais. Sem dúvida, mais de um indivíduo natural da Nova Inglaterra. Ou fosse de outro lugar qualquer, que provavelmente seria a mesma coisa. Passava por ali, olhava o macaco e seguia caminho, sem imaginar até que ponto a sua própria condição moral ali se achava retratada. Clifford, porém, era um ser de uma outra espécie. Deleitara-se, infantilmente, com a música e sorrir ao ver as figuras do realejo se movimentarem. Depois, porém, de contemplar durante algum tempo o rabudo diabrete, se sentirá tão chocado com a sua horrível feiura, espiritual como física, que começou a chorar, uma fraqueza que os homens dotados de mera delicadeza e destituídos da capacidade mais forte, mais profunda e mais trágica para a gargalhada dificilmente conseguem evitar quando se vêem diante dos aspectos piores e mais mesquinhos da vida. A rua Pynchon às vezes se animava com espetáculos de pretensões mais imponentes das anteriormente descritas, que traziam a multidão consigo. Sentindo uma viva repugnância à ideia de um contato pessoal com o mundo, Clifford ainda se sentia dominado por um poderoso impulso, sempre que lhe chegava aos ouvidos o ruído da agitação humana. Isso se evidenciou certo dia, quando um cortejo político, com bandeiras desfraldadas e tambores, pífanos e clarins ecoando entre as fileiras das casas, desfilou pela cidade e quebrou a habitual quietude da Casa das Sete Torres, com o barulho dos passos e dos gritos dos manifestantes. Como simples espetáculo visual, nada é mais deficiente, em matéria de pitoresco, do que um desfile passando por uma rua estreita. O espectador chega a tal conclusão quando pode ver de perto a tediosa mediocridade de cada rosto humano, coberto de suor e refletindo vaidade e cansaço, e as calças mal ajambradas, os colarinhos apertados ou largos demais, a poeira nas costas dos casacos escuros. Para que se torne majestoso, o cortejo tem de ser visto de certa distância, enquanto avança, vagarosamente, no centro de uma larga planície ou na mais imponente praça da cidade. Então, graças ao seu afastamento, mistura todas as insignificantes personalidades das quais é constituído, formando uma única e ampla massa de existência, uma grande vida, um corpo selecionado da humanidade, animado por um largo e homogêneo espírito. Por outro lado, se uma pessoa impressionável, sozinha na borda de um daqueles desfiles, o contemplar, não em seus átomos, mas em seu conjunto, como um formidável rio de vida, arrebatador em seu fluxo, negro e misterioso, e de suas profundezas, apelando para a profunda afinidade que há dentro dessa pessoa. Nesse caso, a proximidade fortalecerá o efeito. Pode, assim, fascinar aquele que dificilmente é impedido de mergulhar no rio caudaloso da solidariedade humana. Assim se deu com Clifford. Ele tremeu, empalideceu, olhou, ansiosamente, para Hepzibah e Phoebe, que estavam com ele à janela. As duas nada compreenderam de sua emoção, achando que ele apenas se perturbara com o desacostumado tumulto. Afinal,
Com as pernas bambas, Clifford levantou-se, pôs o pé no beiral da janela. Em um instante mais, estaria na sacada desguarnecida. Se isso acontecesse, todos os manifestantes poderiam vê-lo, um vulto conturbado, macilento, com os cabelos grisalhos sacudidos pelo vento que fazia tremular as bandeiras, um ser solitário, estranho à sua grei, mas agora se sentindo de novo homem, graças àquele instante irreprimível que o arrebatava. Se tivesse chegado à sacada, provavelmente Clifford pularia para a rua. Mas não seria fácil saber se for impelido por aquela espécie de terror que, às vezes, lança a vítima ao próprio precipício que a assusta, ou por um natural magnetismo, visando ao grande centro da humanidade. Ambos os impulsos podem tê-lo afetado ao mesmo tempo. No entanto, as suas companheiras, assustadas pelo seu gesto, que era o de um homem impulsionado contra sua vontade, agarraram Clifford pela aba do casaco e o puxaram para trás. Hepzibah deu um grito. Phoebe, para quem toda a extravagância causava horror, começou a chorar. Clifford, você enlouqueceu? Perguntou a irmã. Eu mesmo não sei direito, respondeu Clifford, depois de respirar fundo. Não tenha medo, tudo já passou. Mas, se eu tivesse dado aquele mergulho sobrevivido, acho que tal coisa teria feito de mim um outro homem. É possível que, de certo modo, Clifford tivesse razão. Precisava de um choque, ou talvez precisasse de um mergulho profundo no oceano da vida humana, afundando-se, ficando coberto por suas profundezas, para depois emergir, equilibrado, revigorado, devolvido ao mundo e a si mesmo. Talvez, de novo, precisasse do grande remédio final, a morte. Um anseio semelhante de renovar os laços perdidos da fraternidade com seus semelhantes às vezes se apresentava de forma mais branda. Em certa ocasião, foi embelezado pela religião, que era mais profunda do que ele próprio. No incidente que a seguir será sumariamente descrito, ocorreu um tocante reconhecimento, por parte de Clifford, da preocupação e do amor de Deus para com ele, para com aquele pobre homem desamparado que, mais que outro mortal, poderia ser perdoado por se considerar como posto de lado, esquecido e entregue aos cuidados de algum demônio cuja distração consistia em fazer o mal. Era manhã do sabá, um daqueles sabás calmos e brilhantes, com a sua própria atmosfera santificada, quando o céu parece espalhar sobre a face da terra um sorriso solene, não menos doce que solene. Em tais manhãs de sabá, se fossemos bastante puros para sermos seu instrumento, perceberíamos o culto natural da terra se elevando através de nosso corpo, qualquer que fosse o lugar em que estivéssemos. Os sinos das igrejas, com várias tonalidades, mas todos em harmonia, proclamavam e respondiam aos outros. É o sabá. O sabá. Sim, o sabá. Em toda a cidade, os sinos espalhavam os sons abençoados, ora devagar, ora apressada e alegremente, ora apenas um sino, ora todos os sinos juntos, gritando uníssonos. É o sabá. E o som dos sinos se espalhava pelo ar, misturando-se e conservando no ar a palavra sagrada. O ar, com a doçura de Deus e a acolhedora luz solar que continha, oferecia-se para ser aspirado pela humanidade até o fundo de seus corações e ser devolvido depois, na elocução da prece. Clifford estava sentado à janela com Hepzibah, olhando os vizinhos que saíam para a rua. Todos eles, por menos espirituais que fossem nos outros dias, estavam transfigurados, graças à influência do sabá, de maneira que a sua própria indumentária, fosse o decente casaco de um velho, escovado pela 1000ª vez, fosse a primeira roupinha do menino, costurada na véspera por sua mãe, tivesse algo de túnicas sagradas. Embaixo da porta do casarão saiu Phoebe, abrindo a sombrinha verde e lançando para cima um olhar e um sorriso de despedida, uma mensagem de amor para as faces que se debruçavam na janela em arco. Trazia consigo a alegria habitual e uma santidade com a qual se poderia divertir, mas, ao mesmo tempo, reverenciar como merecia. Era como uma prece, oferecida com a mais acessível beleza de uma língua materna. Suave, além disso, vaporosa e doce era Phoebe em suas vestes. Era como se ela não trouxesse seu vestido, nem o chapeuzinho de palha, nem o seu lencinho, nem as suas meias brancas. Ou, se os usasse, eles, por sua vez, trouxessem consigo a doçura do ar, como se estivessem entre rosais. A jovem acenou para Hepzibah e Clifford e caminhou pela rua. Uma religião em si mesma, calorosa, simples, verdadeira, com uma substância capaz de caminhar na terra e um espírito capaz de andar no céu. Hepzibah, disse Clifford, depois de Phoebe ter dobrado a esquina,
Você não costuma ir à igreja? Não, Clifford, respondeu ela. Não vou, há muitos e muitos anos. Acho que, se eu fosse lá, comentou Clifford, seria capaz de tornar a rezar, vendo tanta gente rezando em torno de mim. Hepzibah encarou Clifford e notou em seu rosto uma expressão suave e espontânea. Realmente, ele sentia o coração arrebatado, pleno de uma grata reverência para com Deus e uma terna afeição por seus irmãos humanos. A sua emoção se transmitiu a Hepzibah, que ansiou por tomá-lo pela mão e irem se ajoelhar, os dois juntos. Ambos há tanto tempo separados do mundo, como agora ela reconhecia, bem pouco próximos de aquele que está lá em cima, ajoelharem-se no meio dos homens e se reconciliarem, ao mesmo tempo, com Deus e com os homens. Vamos, querido irmão, exclamou ela, entusiasmada. Não pertencemos a igreja alguma. Não temos um pouquinho de espaço para nos ajoelharmos em uma igreja, mas vamos a qualquer lugar de culto, mesmo que tenhamos de ficar entre as filas dos bancos. Pobres abandonados como somos, ainda assim, alguém nos cederá um lugarzinho em um banco de igreja. E, assim, Hepzibah e o irmão se aprontaram. E se aprontaram como puderam, lançando mão das melhores roupas, bem fora de moda, é claro, de que dispunham, umas penduradas em cabides, outras metidas em velhas canastas cheirando a mofo. Metidos em suas desbotadas melhores roupas, tomaram o rumo da igreja. Desceram juntos a escada, a descarnada Hepzibah, trêmula e lívida, Clifford curvado ao peso dos anos. Abriram a porta da rua, transpuseram-lhe a soleira, e ambos sentiram a impressão de que se achavam na presença do mundo inteiro e que todos os grandes e terríveis olhos da humanidade os contemplavam, e somente a eles. Os olhos de seu pai haviam se afastado, não mais os encorajava. O ar quente e ensolarado da rua os fazia tremer. Os corações também tremiam, à ideia de darem mais um passo. Não pode ser, Hepzibah. É tarde demais, disse Clifford, com tristeza profunda. Somos fantasmas. Não temos direitos entre os seres humanos, nenhum direito, a não ser nesta velha casa, que carrega consigo uma maldição, a qual, portanto, temos de nos curvar. Além disso, acrescentou, com uma insistente sensibilidade que o caracterizava inalienavelmente, não estou em condições de ir. É triste imaginar que eu iria causar medo aos meus semelhantes, que as crianças, ao me verem, iriam se esconder na barra da saia das mães. Os dois recuaram para o sombrio corredor e fecharam a porta. Ao subirem a escada de novo, porém, acharam o interior da casa 10 vezes mais sombrio e menos acolhedor, com a atmosfera abafada, pesada, em comparação com o relance de liberdade que tinham contemplado e respirado. Não puderam fugir. Seu carcereiro deixará, por zombaria, a porta entreaberta e ficará atrás deles, vendo-os escapar. No limiar, ambos sentiram seu punho impiedoso agarrá-los. Que calabouço, realmente, é mais sombrio do que o próprio coração. Que carcereiro é mais inexorável do que a própria pessoa. Não seria, contudo, correto descrever o estado de espírito de Clifford como constante ou preferentemente desgraçado. Ao contrário, temos a coragem de afirmar, não havia outro homem naquela terra com metade de sua idade que gozasse tantos momentos despreocupados. Não lhe pesava qualquer responsabilidade ou encargo. Não enfrentava nenhum daqueles problemas futuros que desgastam a vida dos outros, de quem luta para assegurar a própria sobrevivência. A esse respeito, ele era uma criança até o fim da vida, fosse ela longa ou curta. Na verdade, a sua vida parecia ter se estacionado em um período não muito afastado da infância, e ele enfeixava todas as suas reminiscências em torno de tal época, do mesmo modo que, sob o efeito entorpecente de uma forte pancada, a vítima, ao recuperar a consciência, volta à lembrança um momento consideravelmente anterior ao acidente que o desacordou. Às vezes, ele contava a Phoebe e Hepzibah os seus sonhos, nos quais, invariavelmente, aparecia como criança ou adolescente. Tão vivas eram as suas recordações com relação aos sonhos que, certa vez, discutiu com a irmã a respeito do estampado de um vestido de chita caseiro que sua mãe usava e com o qual sonhara na noite anterior. Hepzibah, estribada na competência feminina sobre tais assuntos, afirmava que o padrão do vestido era um tanto diferente daquele que Clifford descrevia. Retirando, porém, o próprio vestido de uma velha mala, ele provou que a sua lembrança é que estava certa. Se,
Todas as vezes que saía do sonho para a realidade, Clifford sofresse a tortura da transformação de um jovem em um homem velho e alquebrado. A diária repetição do choque teria alquebrado ainda mais. Ter-lhe-ia causado o sofrimento atroz impressionar-se desde o amanhecer até a hora de se deitar. Mesmo então, estaria misturado um desgosto vago, inescrutável, e um pálido matiz de infortúnio, o visionário vício e a juvenilidade de seu sonho. Mas o forte luar entrelaçava-se com o nevoeiro matinal e o envolvia em uma túnica, que pendia em torno de sua pessoa e poucas vezes permitia que a realidade a atravessasse. Muitas vezes, Clifford não estava inteiramente acordado, mas dormindo de olhos abertos, e talvez então fantasiando a maior parte dos sonhos. Assim, demorando-se tanto tão perto da infância, Clifford simpatizava com as crianças e conservava o coração bem puro, como um reservatório que os arroios enchem, a pequena distância da fonte. Embora impedido, por uma sutil noção de conveniência, de querer se associar com elas, gostava de poucas coisas mais do que ver da janela uma menina empurrando um arco de brinquedo ao longo do passeio ou menino jogando bola. As suas vozes, igualmente, lhe eram agradáveis, e ouvidos de longe os seus gritos, todos se misturando em uma espécie de zumbido, semelhante ao das moscas em um aposento ensolarado. Sem dúvida, Clifford ficaria feliz se pudesse participar daquelas diversões infantis. Certa tarde, ele se viu preso de um desejo irresistível de fazer bolhas de sabão. Um brinquedo, explicou Hepzibah a Phoebe, em particular, que o irmão adorava quando criança. Ei-lo, pois, na janela em arco, com uma taquara oca na boca. Ei-lo, com os cabelos grisalhos, e um triste e real sorriso no rosto, onde ainda se notava uma certa beleza e graciosidade, que o seu pior inimigo reconheceria como espiritual e imortal, já que sobrevivera tanto tempo. Ei-lo lançando esferas transparentes, da janela para a rua. Mundozinhos impalpáveis eram aquelas bolhas de sabão, refletindo o grande mundo, com matizes vivos como a imaginação, no nada da sua superfície. Era curioso ver como os transeuntes olhavam para aquelas brilhantes fantasias, que iam descendo e tornando fantasista a bronca atmosfera que a cercava. Alguns paravam para observar, e talvez levassem consigo uma grata lembrança das bolhas de sabão, voando até a esquina. Outros olhavam enfurecidos para cima, como se o pobre Clifford os insultasse, lançando uma imagem flutuante de beleza tão perto do empoeirado caminho que trilhavam. Muitos estendiam a mão ou a bengala para atingirem as bolhas e se sentiam, sem dúvida, perversamente gratificados, quando elas desapareciam, como se nunca tivessem existido, levando consigo a imagem reproduzida da terra e do céu. Aconteceu, afinal, que, justamente quando estava passando um cavalheiro idoso, de imponente aparência, uma grande bolha de sabão, navegando majestosamente para baixo, foi se espatifar no nariz do gentleman. Este olhou para cima, a princípio com um olhar severo, penetrante, que chegou até a penumbra atrás da janela em arco, depois com um sorriso, que dava a impressão de espalhar uma claridade ofuscante no espaço de várias jardas em torno. "Ah, primo Clifford!" exclamou o juiz Pynchon. "O quê? Ainda fazendo bolhas de sabão?" O tom parecia destinado a ser delicado e carinhoso, mas trazia consigo o amargo do sarcasmo. Clifford ficou paralisado de medo. Além de qualquer motivo definido de temor que a sua experiência passada lhe pudesse ter trazido, ele experimentava o inato e natural horror despertado pelo excelente juiz, que ocorre em um caráter fraco, delicado e apreensivo diante de uma força poderosíssima. A força não é compreendida pela fraqueza e se torna, portanto, mais terrível. Não há maior bicho-papão do que um parente enérgico no círculo de seus próprios familiares. Capítulo 12. O artista do daguerreótipo. Não seria concebível que a vida de uma pessoa tão naturalmente ativa como Phoebe pudesse se confinar inteiramente no recinto da velha casa dos Pynchon. As exigências de Clifford quanto à sua presença eram, em via de regra, satisfeitas naqueles dias muito longos, bem antes do pôr do sol. Por tranquila que parecesse a sua existência cotidiana, esta, no entanto, esgotava todos os recursos de energia de que ele dispunha. Não era o exercício físico que o cansava, pois, embora algumas vezes capinasse um pouco com a enxada, caminhasse pelo quintal, em dias de chuva, andasse dentro de casa de um lado para o outro, a sua tendência era de permanecer extremamente quieto no que dizia respeito a qualquer esforço dos membros e dos músculos. No entanto, ou havia dentro dele um fogo devorador, que consumia sua energia vital, ou a monotonia,
que teria tido um efeito entorpecedor sobre uma mente diversamente situada, não produzia tal efeito em Clifford. Provavelmente, ele se encontrava em um estado de segundo desenvolvimento e recuperação e descobria, de maneira constante, alimento para o espírito e o intelecto em cenários, sons, acontecimentos que passavam de todo despercebidos por pessoas mais acostumadas com o mundo. Como tudo é atividade e vicissitude para a jovem mente de uma criança, assim também pode ser para a mente que sofreu uma espécie de nova criação, depois de uma vida por longo tempo suspensa. Fosse a causa qual fosse, o fato é que Clifford se recolhia para descansar, de todo exausto, enquanto os raios de sol ainda atravessavam as cortinas da janela do seu quarto ou lançavam seu brilho derradeiro na parede do fundo. E, enquanto ele dormia cedo, como as outras crianças, e sonhava com a infância, Phoebe tinha a liberdade de fazer o que queria durante o resto do dia e a noite. Era uma liberdade essencial à saúde, mesmo de uma pessoa tão pouco suscetível a influências mórbidas como era Phoebe. O velho casarão, como já foi dito, tinha as paredes arruinadas e úmidas. Não era bom respirar apenas aquela atmosfera. Hepzibah, embora dotada de nobres qualidades que compensavam os defeitos, tornará-se uma espécie de lunática, aprisionando-se durante tanto tempo naquele lugar, sem outra companhia que uma única série de ideias, com uma única afeição e um amargo sentimento de fracasso. Clifford, talvez o leitor imagine, era inerte demais para influenciar os seus semelhantes, por mais íntimas e exclusivas que fossem as suas relações com ele. No entanto, a afinidade ou magnetismo entre os seres humanos é mais sutil e universal do que julgamos. Existe, na verdade, entre as diferentes classes da vida organizada e vibra de uma a outra. Uma flor, por exemplo, como a própria Phoebe observava, sempre murchava mais depressa na mão de Clifford ou de Hepzibah do que na sua. E, de acordo com a mesma lei, atuando diária e constantemente como um perfume de flor para aqueles dois espíritos doentios, aquela jovem flor iria, inevitavelmente, murchar e fenecer muito mais depressa do que se estivesse aconchegada a um peito mais jovem e mais feliz. A não ser que ela, de vez em quando, obedecesse aos seus impulsos ambulatórios e fosse respirar o ar dos campos em um passeio pelos arredores, ou respirar o ar marinho na praia. A não ser que tivesse, ocasionalmente, seguido o impulso da natureza, nas jovens da Nova Inglaterra, assistindo uma conferência metafísica ou filosófica, ou contemplando um panorama com um raio de 7 milhas, ou ouvindo um concerto, a não ser que tivesse ido fazer compras na cidade, mandando descer prateleiras inteiras de mercadorias, para voltar para casa levando uma fita, a não ser que tivesse passado, igualmente, uma pequena parte do tempo dentro do quarto, lendo a Bíblia, e dedicasse um pouco mais de tempo para se lembrar, com saudade, da mãe de sua terra natal. A não ser que tivesse empregado medicamentos morais como estes, teríamos, muito em breve, de ver a nossa pobre Phoebe emagrecer, tornar-se pálida, descolorida e também tímida, desconfiada e, às vezes, estranha, prenúncio da futura, solteirona, murcha e triste. Mesmo então, ocorreu uma mudança em parte lamentável, embora o encanto afetado tenha sido reparado por outro, talvez mais precioso. Phoebe já não se mostrava constantemente alegre, porém muitas vezes pensativa, o que Clifford, de modo geral, apreciava mais do que a sua antiga fase de ininterrupta jovialidade. De fato, agora, ela o compreendia melhor e mais delicadamente, e, algumas vezes mesmo, interpretava-o para ele próprio. Os seus olhos se tornaram maiores, mais escuros, mais profundos, tão profundos que, em certos momentos, pareciam poços artesianos, escavados até o infinito. Phoebe já não era a mocinha que vimos descer agilmente do ônibus, tornará-se mais mulher. A única mentalidade jovem com quem a moça tinha oportunidade de se comunicar era a do artista do daguerreótipo. Inevitavelmente, pela pressão que o isolamento exercia sobre eles, os dois tinham acabado mantendo entre si uma certa intimidade. Se tivessem se conhecido em circunstâncias diferentes, provavelmente nenhum dos dois teria se preocupado muito com o outro, a não ser, em verdade, que a sua extrema dessemelhança se mostrasse um motivo de atração recíproca. Ambos, é verdade, eram personalidades adequadas à vida da Nova Inglaterra e possuindo, portanto, um terreno comum em suas manifestações mais exteriores, tão diferentes, no entanto, nos aspectos interiores, como se as suas respectivas terras natais estivessem a uma distância do tamanho do mundo.
Logo que travou conhecimento com o grave, Phoebe se mostrou muito mais reservada do que era habitual ao seu gênio franco e simples, em face das tentativas de aproximação, não muito acentuadas, do rapaz. E não achava que o conhecia bem, embora os dois se encontrassem e conversassem quase diariamente, amistosa, ao que parecia, familiarmente. O artista, de maneira um tanto desconexa, revelara a Phoebe algo dos seus antecedentes. Embora jovem como era e tendo a sua carreira terminado em um ponto já alcançado, os acontecimentos de sua vida eram suficientes, segundo parecia, para encherem um volume de autobiografia. Um romance no gênero do Gil Blas adaptado à sociedade e aos costumes norte-americanos deixaria de ser um romance. As experiências de muitos indivíduos entre nós, que acham que nem vale a pena contá-las, equivaleriam às vicissitudes do começo da vida do espanhol, ao mesmo tempo que os seus sucessos finais, ou o ponto para onde se dirigem, podem ser incomparavelmente mais altos do que aquele que qualquer romancista imaginaria para o seu herói. Ou grave, como disse a Phoebe com um certo orgulho, não podia se vangloriar de sua origem, a não ser pelo fato de ser muito obscura, nem de sua instrução, a não ser pelo fato de ter sido a mais escassa possível e alcançada graças a uma frequência de alguns meses de inverno em uma escola distrital. Bem cedo entregue a si mesmo, aprenderá a ser independente desde menino, e tal condição combinou bem com a sua natural força de vontade. Embora tivesse apenas 22 anos, menos alguns meses, que correspondem a anos em tal vida, já fora primeiro mestre de escola rural, depois caixeiro em uma venda da roça e, ao mesmo tempo depois, redator político de um jornal do interior. Mais tarde viajara na Nova Inglaterra e nos estados centrais como Mascate, vendendo produtos de uma firma de Connecticut, que fabricava água de colônia e outras essências. Ocasionalmente, estudará e praticar a odontologia, com sucesso, aliás, especialmente em muitas cidades fabris, às margens dos nossos rios do interior. Como tripulante extranumerário, a bordo de um navio, visitará a Europa e conseguirá, antes de regressar, conhecer a Itália e uma parte da França e da Alemanha. Posteriormente, permanecerá alguns meses em uma colônia de adeptos de Fourier. Mais recentemente ainda, tornará-se conferencista, falando ao público sobre o mesmerismo, ciência para a qual tinha muita queda, como disse a Phoebe, e provou, fazendo dormir Chantecler, que estava ciscando o chão perto deles. A sua fase atual, como artista do daguerreótipo, não era, na sua opinião, menos importante, provavelmente, também não mais duradoura do que as fases anteriores. Fora assumida com a alegria descuidada de um aventureiro que não se sentia ameaçado de morrer de fome. Poderia ser posta de lado, também descuidadamente, quando resolvesse ganhar seu pão por algum outro meio igualmente agradável. O que, porém, era mais notável e revelava mais que uma simples atitude no jovem consistia, sem dúvida, no fato de jamais ter ele perdido a sua identidade, no meio de tantas vicissitudes pessoais. Sem lá como estivera, mudando constantemente de paradeiro e, portanto, sem responsabilidade para com a opinião pública ou para com os indivíduos de uma localidade, que em breve deixaria em busca de outra, logo também sucedida por uma terceira, ou grave jamais violentara o homem interior, conduzindo sempre a sua consciência consigo. Era impossível conhecê-lo sem se reconhecer esse fato. Hepzibah viu tal coisa. Phoebe, igualmente, não tardou a vê-la e outorgou-lhe a confiança que tal certeza inspira. Às vezes, contudo, se assustava ou se sentia mesmo desgostosa, não porque duvidasse de sua integridade, fossem quais fossem os princípios que seguia, mas pela intuição de que tais princípios não eram os mesmos que ela própria seguia. Isso a constrangia e parecia desequilibrar tudo em torno dela, em vista da falta de reverência de o grave pelo que estava estabelecido, a não ser que, com uma advertência oportuna, o estabelecido firmasse o seu direito de permanecer. Além disso, Phoebe não acreditava que o grave fosse afetuoso. Era um observador calmo e frio demais. Phoebe sentia o seu olhar muitas vezes, seu coração, raramente ou nunca. Ele mostrava um certo interesse por Hepzibah e seu irmão, e pela própria Phoebe. Estudava-os atentamente, não permitia que lhe escapasse a mais leve circunstância de suas individualidades. Mostrava-se disposto a fazer-lhes todo o bem que podia, mas, afinal de contas, jamais se confraternizava com eles na expressão da palavra ou lhes oferecia qualquer prova concreta de que os estimava mais depois que os conhecia melhor.
Em suas relações com eles, parecia estar em busca de alimento mental e não de sustento para o coração. Phoebe não podia imaginar o que lhe interessava tanto em seus amigos e nela própria, no sentido intelectual, ao mesmo tempo que não os encarava, ou pelo menos os encarava muito pouco, como objetos de afeição humana. Sempre, em seus encontros com Phoebe, o artista se interessava em saber, de maneira especial, como ia passando Clifford, o qual raramente via, a não ser nas reuniões de domingo. Ele ainda parece feliz? Perguntou ele um dia. Tão feliz como uma criança, respondeu Phoebe. Mas, também como uma criança, se perturba muito facilmente. Perturba-se como? Insistiu o grave. Pelas coisas externas ou por pensamentos no íntimo. Como é que eu vou saber o que ele está pensando? Redarguiu Phoebe, um tantinho irritada. Com muita frequência, o seu humor muda, sem qualquer motivo que se possa adivinhar, do mesmo modo de uma nuvem que sombreasse o sol. Ultimamente, desde que o fiquei conhecendo melhor, acho que é muito correto observar de perto o seu comportamento. Ele sofreu tanto que o seu coração se tornou solene e sagrado pelo sofrimento. Quando está alegre, quando há sol em seu espírito, então eu me aventuro a observá-lo, mas só até onde chega a luz, não além. O lugar sombreado é sagrado. Como você expressa bem esse sentimento? Exclamou o artista. Posso compreendê-lo, sem possuí-lo. Se eu tivesse a oportunidade que você tem, nenhum escrúpulo me impediria de sondar Clifford tão profundamente quanto chegasse a minha sonda. É muito estranho que você deseje isso, observou Phoebe, involuntariamente. O que é que o primo Clifford representa para você? Oh, nada. É claro que nada. Apressou-se em responder o grave, sorrindo. É que este mundo é tão estranho, tão incompreensível. Quanto mais observo, mais ele me intriga, e começo a desconfiar que o espanto de um homem é a medida de sua sabedoria. Os homens e as mulheres, e as crianças também, são criaturas tão estranhas que jamais se pode ter certeza de que os conhecemos, nem adivinhar o que foram pelo que agora são. O juiz Pishon, Clifford. Que enigma complexo, um complexo de complexidade, eles apresentam. Para resolvê-lo, é preciso afinidade intuitiva, como a de uma mocinha. Um mero observador como sou, que nunca tive intuição e apenas tenho, da melhor hipótese, sutileza e acuidade, sem sombra de dúvida tem de se extraviar. O artista mudou, depois, de assunto, abordando temas menos sombrios dos que abordará até então. Ele e Phoebe eram, afinal de contas, dois jovens juntos. Ou grave, apesar de toda a sua prematura experiência de vida, não desgastara inteiramente o belo espírito da mocidade, que, se expandindo de um pequeno coração imaginativo, pode se espalhar pelo universo, tornando tudo tão luminoso como no primeiro dia da criação. A própria juventude do homem é a juventude do mundo. Pelo menos, ele sente como se assim fosse e supõe que a substância granítica da terra é algo ainda não endurecido e que ele pode modelar, para assumir qualquer forma que deseje. Assim ocorria com o grave. Ele podia falar, sensatamente, acerca da velhice do mundo, mas realmente não acreditava no que dizia. Era jovem ainda e, portanto, olhava para o mundo, aquele crápula enrugado, de barbas grisalhas, decrépito sem ser venerável, como um teiro meninote, capaz de melhorar, para se tornar tudo o que deveria ser, mas que jamais prometeu ou insinuou, de modo algum, que será. Ou grave acalentava aquele sentimento, ou profecia secreta, que, para um jovem é melhor não ter nascido do que não acalentá-lo, e, para um homem maduro, é melhor morrer logo do que abandoná-lo inteiramente. De que não estamos condenados a viver para sempre no antigo mau caminho, mas que, agora mesmo, existem os prenúncios de uma idade de ouro que se concretizará enquanto vivermos. Ou grave achava, como, sem dúvida, achavam os esperançosos de todos os séculos, desde a época dos netos de Adão, que, nesta época, mais do que em qualquer outra anterior, o carcomido, apodrecido passado ruirá, as instituições defuntas serão atiradas para fora do caminho, as suas carcaças serão enterradas e tudo começará de novo. No que diz respeito ao ponto principal, oxalá jamais e vamos para dele duvidar, que os séculos melhores são os vindouros. O artista tinha razão, sem sombra de dúvida. O seu erro consistia em supor que o seu tempo, mais do que qualquer época passada ou futura,
Estava destinado a ver as esfarrapadas vestes da antiguidade trocadas por uma roupa nova, em vez de ir sendo renovada pouco a pouco, graças a um trabalho semelhante ao de quem faz uma colcha de retalhos, em aplicar a duração de sua vida como medida de uma consecução interminável. É, acima de tudo, em imaginar que teria alguma importância, para o grande fim a que se visava, o fato de lutar ou deixar de lutar, ele próprio, a seu favor ou contra. No entanto, fazia-lhe bem pensar assim. Aquele entusiasmo, introduzindo-se entre a calma de seu temperamento e assumindo, de start, um aspecto de raciocínio e sabedoria definitivos, servia para manter pura a sua juventude e tornar elevadas as suas aspirações. E quando, com a passagem dos anos fazendo-se sentir mais pesadamente sobre ele, sua fé anterior acabasse afetada pela inevitável experiência, não haveria uma súbita e rude revolução em seus sentimentos. Ele continuaria a confiar no destino brilhante do homem e talvez amá-lo mais, ao reconhecer a sua impotência em seu próprio interesse, e a altiva confiança, que ostentava no começo de sua vida, seria substituída por uma outra mais humilde em seu fim, ao compreender que os melhores esforços do homem levam a cabo uma espécie de sonho, ao passo que Deus é o único construtor de realidades. O grave lera muito pouco, e esse pouco de passagem pelos caminhos da vida, onde a linguagem mística de seus livros necessariamente se misturava com o murmúrio da multidão, de maneira que tanto um como o outro perdiam o sentido que poderiam ter cada um como coisa própria. Ele se considerava um pensador e certamente apreciava as especulações intelectuais, mas, esforçando-se para descobrir ele próprio o caminho, dificilmente teria alcançado o ponto em que um homem instruído começava realmente a pensar. O verdadeiro valor do seu caráter residia na profunda consciência de uma força interior, que fazia com que todas as suas passadas vicissitudes parecessem apenas uma simples troca de indumentária, no entusiasmo, tão tranquilo que ele próprio mal reconhecia sua existência, mas se conferia calor a tudo que empreendia, em sua ambição pessoal, escondida, de seus próprios olhos assim como dos olhos dos outros, entre os seus mais generosos impulsos, mas se continha uma certa eficácia, capaz de torná-lo de teórico em campeão de alguma causa viável. Ao todo, em sua cultura e em sua falta de cultura, em sua crua, violenta e nebulosa filosofia, e na experiência prática que neutralizava algumas de suas tendências, em seu zelo magnânimo pelo bem-estar do homem, e em seu desprezo pelo que o tempo criará a favor do homem, em sua fé e sua infidelidade, no que possuía e no que lhe faltava. O artista podia perfeitamente apresentar-se como representante de muitos companheiros em sua terra natal. Seria difícil prever a sua carreira. O grave tinha qualidades tais que, em um país onde tudo está ao alcance das mãos que podem agarrá-lo, dificilmente lhe escaparia um prêmio mundano. Tais coisas, porém, são muito incertas. Com muita frequência, encontramos jovens mais ou menos da idade de o grave para os quais antecipamos triunfos maravilhosos, mas os quais, mesmo muito tempo depois, e após cuidadosa procura, ninguém sabe dar notícia. A efervescência de paixão e juventude, e o lustre ainda fresco de inteligência e imaginação asseguram-lhes um falso brilho, que ilude tanto eles próprios quanto os outros. Como certas chitas e outros tecidos semelhantes, são bonitos quando novos, mas não podem enfrentar o sol e a chuva, e tomam um aspecto lamentável depois de lavados. O nosso assunto, porém, é com o grave, tal como encontramos naquela determinada tarde, na cabana do quintal dos Pichon. Em tais circunstâncias, era realmente agradável contemplar o jovem, com tanta confiança em si mesmo e tão bela aparência de admirável energia, tão pouco afetado, também, pelas muitas provas que enfrentará. Era agradável vê-lo, conversando animadamente com Febe. Esta última não lhe fizera justiça, quando considerava frio. Ou, se assim fosse, o fato é que ele se modificara, e muito, de maneira não intencional de sua parte, e sem que ele tomasse consciência, ela tornará a casa das 7 torres como que um lar para ele, e o quintal um recinto familiar. Com a percepção de que se orgulhava, o grave imaginou que seria capaz de olhar através de Febe em torno dela e ler o seu íntimo como lere as páginas de um livro infantil. Essas naturezas transparentes, porém, muitas vezes são ilusórias em sua profundez. Aquelas pedrinhas no fundo do poço da fonte estão mais longe de nós do que pensamos. Assim, o artista, por melhor que julgasse a capacidade de Febe, se iludiu, por algum silencioso encanto da jovem, ao ser levado a conversar livremente a respeito do que sonhava para o mundo. Transbordou-se em um outro ser. Muito possivelmente,
Se esqueceu de Febe enquanto lhe falava e foi movido apenas pela inevitável tendência do pensamento, quando, revestindo-se de afinidade, pelo entusiasmo e pela emoção, flui como uma correnteza para o primeiro reservatório seguro que encontra. Se alguém, contudo, o tivesse espiado entre as grades do quintal, vendo o arrebatamento do moço e o seu rosto corado, teria achado que ele estava declarando amor à jovem. Afinal, algo foi dito por Grave que levou Febe a perguntar o que o fizera travar conhecimento com sua prima Hepziba e ir morar no desolado casarão dos Pishon. Sem responder diretamente, o artista deixou o futuro, que vinha sendo o tema de seu discurso, e começou a falar sobre a influência do passado. O assunto, em verdade, não era mais que a repercussão do outro. Será que jamais, nos livraremos desse passado? Exclamou, alteando a voz mantendo a veemência anterior. Ele se estende sobre o presente como um cadáver gigantesco. De fato, a situação é como se um jovem gigante fosse obrigado a desperdiçar toda a sua força para carregar o cadáver do gigante velho, seu avô, que morreu há muito tempo e apenas está precisando de um sepultamento decoroso. Pense um momento e se espantará ao ver como estamos escravizados aos tempos passados ou à morte, para empregarmos a expressão correta. Não acho que seja assim, observou Febe. Veja este exemplo. Então, replicou o Grave. Um morto, se deixou o testamento, dispõe da riqueza que não mais lhe pertence, ou, se morre intestado, a riqueza é distribuída de acordo com normas ditadas por homens que morreram muito antes dele. Um morto tem assento em todos os nossos tribunais, e os juízes vivos nada mais fazem do que procurarem seguirem as suas decisões. Lemos os livros dos mortos, rimos com as pilhérias dos mortos, e choramos com o patético dos mortos. Adoecemos com as enfermidades dos mortos, físicas e morais, e morremos devido aos mesmos remédios com que os médicos mortos matavam os seus pacientes. Adoramos a divindade morta, de acordo com as fórmulas e credos dos mortos. Sempre que procuramos fazer alguma coisa, por nossa vontade, com os nossos livres movimentos, nos vemos detidos pela álgida mão de um morto. Para qualquer ponto em que voltemos os olhos, o rosto lívido, inexorável, de um morto encontra e congela o nosso coração. E temos nós mesmos de estar mortos para podermos influenciar o nosso próprio mundo, que então já não será o nosso mundo, e sim o mundo de uma outra geração, sobre a qual não teremos o menor direito de interferir. Devo também dizer que vivemos em casas de mortos, como, por exemplo, esta casa das 7 torres. E por que não, enquanto nos sentirmos bem nelas? Retrucou Febe. Mas tenho confiança de que viveremos para ver o dia em que homem algum construirá a sua casa para a posteridade, continuou o artista. Para que fazer isso? Seria a mesma coisa que encomendar um jogo de roupas muito duráveis, de couro ou gutapercha, ou qualquer tecido muito resistente, para deixar para os filhos, de modo que a bisavó fizesse a roupa boa para o seu corpo e os descendentes se adaptassem a ela. Se cada geração pudesse esperar-se construir as suas próprias casas, essa simples mudança, relativamente sem importância, acarretaria quase todas as reformas de que a sociedade está precisando. Duvido que mesmo os nossos edifícios públicos, nossos palácios governamentais, tribunais, prefeituras e igrejas, devam ser construídos com materiais tão permanentes como a pedra e o tijolo. Seria melhor que eles ficassem arruinados de 20 em 20 anos, como uma advertência ao povo para que examinasse e promovesse a reforma das instituições que tais edifícios simbolizam. Como você odeia tudo que é velho! Exclamou Febe, desanimada. Fico tonta só de pensar em um mundo tão mutável. De fato, não gosto de coisa alguma mofada, admitiu o Grave. Olhe esta velha casa dos Pishon. Será um lugar saudável para se viver, com suas paredes negras e seu lodo verde que mostra quanto ela é úmida, seus cômodos escuros, abafados, sua sujeira, sua sordidez, que são a cristalização em suas paredes da respiração humana, aqui inalada e exalada, com desgosto e angústia. Esta casa deveria ser purificada pelo fogo, purificada até que só restassem as suas cinzas. Então, por que é que você mora nela? Replicou Febe, um pouco irritada. Estou prosseguindo os meus estudos aqui, respondeu o Grave. Não nos livros. Contudo, esta casa, na minha opinião, reflete bem aquele odioso e abominável passado, com todas as suas nefastas influências, contra as quais estou justamente declamando.
Moro aqui por algum tempo, a fim de poder saber melhor como a odeio. A propósito, você já ouviu contar a história de Mowgli, o feiticeiro, e o que aconteceu entre ele e o seu incomensurável bisavô? Já, sim, disse Phoebe. Meu pai me contou há muito tempo, e depois a prima Hepzibah também me contou, umas 2 ou 3 vezes, logo que cheguei aqui. Acho que ela pensa que todas as calamidades dos Pynchon começaram desde aquela briga com o feiticeiro, como você diz. E parece que você também pensa da mesma maneira. É bem estranho que acredite em uma coisa tão absurda, quando rejeita tantas coisas muito mais dignas de crédito. Acredito nisso, replicou o artista, muito sério. Não, porém, como uma superstição, e sim por estar provado, por fatos incontestáveis, e como exemplo de uma teoria. Veja bem, sob aquelas 7 torres, para as quais estamos olhando agora, e que o coronel Pynchon destinava a ser a casa de seus descendentes, prósperos e felizes, até uma época muito além da atual, sob aquele teto, durante 3 séculos diferentes, tem havido um perpétuo remorso, uma esperança constantemente derrotada, discórdia entre parentes, sofrimentos variados, uma estranha forma de morte, negras suspeitas, desgraças indizíveis, e em todas, ou pelo menos na maior parte dessas calamidades, tenho condições de atribuí-las ao desordenado desejo do velho puritano de plantar e dotar uma família. Plantar uma família. Esta ideia está no fundo da maior parte dos erros e malefícios cometidos pelos homens. A verdade é que, de meio em meio século, cada família deveria mergulhar na grande e obscura massa da humanidade e esquecer tudo a respeito de seus antepassados. Para manter a sua pureza, o sangue humano deve correr em canais ocultos, como a água de um aqueduto é conduzida em canos subterrâneos. Na família desses Pynchon, por exemplo, desculpe-me, Phoebe, mas não posso considerá-la como uma Pynchon. Em sua curta estirpe da Nova Inglaterra, já houve tempo suficiente para infectar todos com um tipo ou outro de loucura. Você se refere à minha família de maneira bem pouco cerimoniosa, protestou a moça, sem saber se deveria ou não se ofender. Estou dizendo verdades a uma mentalidade de verdade, retrucou o grave, com uma veemência que Phoebe ainda não observara nele. A verdade é o que estou dizendo. E, além disso, o autor original e pai desses malefícios parece ter se perpetuado e ainda caminhar pelas ruas, pelo menos a sua própria imagem, em corpo e alma, com a bela perspectiva de transmitir à posteridade uma herança tão rica e tão amaldiçoada quanto ele a recebeu. Lembra-se do daguerreótipo e de sua semelhança com o velho retrato? Como você é estranho quando se exalta! Exclamou Phoebe, encarando o moço com surpresa e perplexidade, meio assustada, mas também com vontade de rir. Você está falando de loucura dos Pynchon. Ela é contagiosa. Compreendo o que você está achando, disse o artista, enrubescendo e sorrindo. Acho mesmo que sou um pouco doido. Esse assunto entrou em minha cabeça com uma tenacidade incrível, desde que vim morar nesta velha torre. Para me livrar dele, escrevi, sob a forma de lenda, um caso que aconteceu na família Pynchon e fiquei sabendo, e pretendo publicá-lo em uma revista. Você escreve para revistas? Indagou Phoebe. Será possível que você não saiba. Redarguiu o grave. Eis o que é a fama literária. Sim. Phoebe Pynchon, entre a multidão de minhas maravilhosas qualidades, está de produzir literatura. E posso lhe assegurar que o meu nome tem figurado nas capas das publicações de Graham e Godey, em lançamentos tão respeitáveis, pelo que pude ver, como qualquer um dos autores consagrados constantes do catálogo. Na literatura humorística, creio que tenho um belíssimo caminho aberto diante de mim. E, no que diz respeito ao patético, provoco tantas lágrimas quanto melhor cebola. Mas quer que eu leia a minha história para você? Quero, se não for muito comprida, disse Phoebe. E nem muito cacete, acrescentou, sorrindo. Como aquela última condição não podia ser avaliada pelo próprio grave, ele, sem demora, foi buscar o manuscrito. Enquanto os raios do sol vespertino douravam as 7 torres, começou a leitura.